Bom, pessoal, a gente está lendo aquelas obras, né, do Manuel Filomeno de Miranda, que ele nos mostra um pouco, né, toda essa movimentação que está acontecendo no planeta em relação à transição planetária. E nós estamos no livro Amanhecer de uma Nova Era, que é o segundo livro dessa coleção, né, composta de inicialmente 3, mas já são 4 livros. E a gente está num momento que até gerou um pouco de, vamos dizer, um pouco de angústia, né, na semana passada, porque é um momento em que um dos mentores do grupo está falando sobre as influências, né, do grupo daquele rabino, né, que vem nos acompanhando desde o primeiro livro, que eles estão pacientemente cuidando dele e de todos os espíritos ligados a ele, né, e das influências, né, que esses grupos, né, ainda renitentes em relação ao bem, que se esquecem, né, da força do verdadeiro amor, podem causar pelo mundo, né? Então ele estava falando muito de combates, né, de guerras, né? Uma situação que a gente sabe que ainda é presente no nosso mundo, mas que não transmite energias agradáveis, né? Muitas, pelo contrário, até desconfortáveis, né? Bem desconfortáveis, na verdade. Mas eu vou aproveitar, antes de iniciarmos, eu estou vendo na minha lembrança, uma historinha simples, vou contá-la rapidamente, que eu acho que todo mundo já conhece. Que é a pessoa que fala uma fofoca, uma calúnia, né? Aí um dia ela fez uma fofoca, uma calúnia, depois se arrependeu. E ela foi lá, foi se confessar e falou com o padre que estava arrependida. Aí o padre, muito bem, que bom que você se arrependeu. Faz o seguinte, penitência, vai lá na sua casa e tem aquele serviceiro gostoso, aquele serviceiro de pena de ganso. Tem sim, traz ele aqui pra gente. Aí ele trouxe, você agora sobe lá na torre da igreja e solta as penas. Vai, esparrama as penas ao vento, vai contemplando. Depois desce aqui. Foi, desceu. Aí quando chega você agora cata as penas que você esparramou. Não tem jeito, né? Tem que pegar novamente. Então, é que a gente está lendo aqui agora, a história do Rabino. O Rabino, ele já está em processo de cura, vamos dizer assim, né? Ele já está no nosso lar, mas os seguidores dele, né? O mal que ele fez, que ele esparramou. Então, essa leitura, apesar de ser desconfortável, inclusive estava lendo um pouquinho aqui antes, ela nos faz lembrar como a gente tem que estar atento, né? Porque como o bem esparrama, o mal esparrama mais fácil ainda, viu, gente? Porque o coração da humanidade é cheio de orgulho, prepotência, né? Então, vai contando aqui as etnias, né? E as guerras, e quem toma o poder, que depois toma os mesmos posições do algoz. Impressionante, né? Mas só isso que eu queria falar antes de iniciarmos, né? Obrigado. E isso aí que você falou me lembrou a leitura da quinta, né? Que o Francisco fala, né? Pode ficar tranquilo, todo mundo vai ter que pagar o que deve. Na hora certa, todo mundo vai ter que pagar o que deve. Mas vamos lá. E você lembrou até aquela coisa, né, como é que chama? Aquele que causa o tumulto e a mais ai daquele que causa, né? Do escândalo, né? Que o escândalo é necessário, mas ai daquele que é o trazedor, né, do escândalo, né? Isso mesmo. Um dia a gente compreende tudo isso direitinho. Amém. Então, gente, continuando aqui. Ao mesmo tempo, em razão de serem países formados por etnias, não poucas vezes de cultura e formação religiosa diferentes das bases primitivas do Corão, que deram lugar a várias interpretações, criando facções que se odeiam umas às outras, está presente o risco de novas lutas intestinas
com prejuízos incalculáveis para os ideais que, por um momento, tremularam nas flâmulas erguidas nas batalhas ferozes. Aqui ele está falando do islamismo, mas se a gente for recordar, dentro do próprio catolicismo, da própria igreja, também há essa formação de grupos que, por vezes, não chegam às vias de fato como entre os muçulmanos, né? Mas que passam a não gostar muito um grupo do outro com uma certa frequência até. Pois é, e a igreja tem dois momentos muito interessantes, porque a primeira fase do cristianismo, né, veio uma briga externa, a igreja contra o Estado, né, o poder de Roma e tal. Depois da Primeira Guerra Mundial, começa uma outra fase da igreja, que são os próprios cristãos, brigando com os próprios cristãos, né? São os vários cismas, as várias rebeliões que tinha dentro da própria igreja, né, que nasceu Lutero e tal. Então, você vê como é que nós somos orgulhosos e presunçosos, né? Vamos lá. Infelizmente, né? Infelizmente. Já começa aqui. Já vem ocorrendo esse inditoso comportamento em algumas das nações que seriam transformadas e as promessas dos novos conquistadores ainda não foram cumpridas. Todos esses sicários da humanidade faziam-se, e alguns ainda se fazem, protegidos pela religião dominante, qual ocorreu no Ocidente no passado, em que a mesma determinava quem devia governar, viver, possuir bens ou morrer, seguir para o exílio, para o cárcere, quando a Revolução Francesa enfrentou a torva tradição, pondo-lhe fim. O mesmo agora se passa na região atingida pela onda de busca de liberdade e de justiça. Em consequência, a ânsia de separação entre o Estado e a religião, diminuindo ou fazendo desaparecer o poder infeliz e supremo dos seus ayatolás ou sacerdotes famintos de represálias. Em consequência, a possibilidade expansionista de a fé muçulmana dominar a Europa e a Nova América, e o porvir próximo, recua, senão desaparece, enquanto a doçura e a compaixão, a misericórdia, o amor e a caridade do Messias divino irão invadindo. Sob outras condições, essas exaustas nações, nas quais naufragara anteriormente a sua doutrina, que foi vítima dos sacerdotes e pastores desavisados e ambiciosos. O maior número de guerras na humanidade, de alguma forma, sempre teve a religião deste ou daquele teor como responsável, o que a torna abominável. Cabe ao Espiritismo a missão de modificar esse conceito por meio das suas propostas fundamentadas na certeza da imortalidade, na justiça divina através das reencarnações, conscientizando a todos que sempre se recebe conforme se distribui. Novamente, o benfeitor silenciou, dando-nos tempo mental para a absorção do seu pensamento. Logo depois, continuando. Já desde há poucos anos, também nesses países onde predominam a intolerância e o ódio por outras nações, como nestas últimas, estão reencarnando-se os promotores dos novos dias, a fim de que se abram as cortinas que vedam a verdade e se possa conhecê-la sem nenhuma restrição. Ao mesmo tempo, as comunicações espirituais vão rompendo as barreiras impostas pelo fanatismo em relação ao texto da religião esposada, ensejando a compreensão mais ampla da vida além do túmulo, deixando de lado as fantasias do inferno dantesco e do céu enriquecido de prazeres sensuais, eróticos
e embriagadores dos sentidos físicos, que não mais terão vigência nessa oportunidade. Poetas, pensadores, artistas de várias áreas da beleza, cientistas do passado e do presente, neles estarão retornando para despertar o pensamento, auxiliando na evolução da fraternidade entre todos os povos. Uma só e única família, distinta de raças, de sangue, de paixões, na qual todos fruirão das bênçãos da harmonia. Uma forma bonita, né, dizer que todos somos um, né? Uma só família, né, uma única família, distinta de raças, de sangue e de paixões. E eu achei legal ele frisar aqui, né, que esses espíritos elevados não estão vindo, né, nesse momento da Terra, só os espíritas que entendem vão receber esses... Não, estão vindo em todos os lugares, inclusive nesses locais, ele está falando das desventuras do islamismo, né, do catolicismo, do cristianismo, em todos os lugares, esses espíritos com mais conhecimento e capacidade, né, de nos ajudar a voltar, nos voltarmos, né, por equilíbrio, estão recebendo para que vários pontos, né, espalhados vão se transformando em luz. E na esperança que esses pontos vão se concluindo, se tornando uma coisa só. E o amor, né? É um amor que que une tudo isso, né? Que traz essa harmonia, né? De pensamento, de crença, né? Aí esse parágrafo que você leu aí, Silvio, agora que termina, na qual todos fluirão das bênçãos da harmonia. Todos. Todos. Graças a Deus. Inclusive nós. Inclusive nós. A gente está juntando dinheiro lá no nosso cofre para comprar passagem. E não podemos perder o ônibus que está chegando. Né? De igual maneira, os cantores da verdade dos tempos idos estão retornando pela reencarnação, a fim de auxiliarem na grande arrancada do progresso libertador. Judeus, muçulmanos, budistas, hinduístas, esoteristas, religiosos de outras designações, espiritualistas em geral ou não, pensadores e cientistas que se encorajarem a consultar a Bíblia ou os livros sagrados em que se fundamentam suas crenças, constatarão que a reencarnação é o cadinho purificador das impurezas humanas e facilitador do progresso infinito do espírito. Leiamos em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, o que está exarado por Moisés. Não te prostrarás diante delas, e não as servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a culpa dos pais sobre os filhos, na terceira e quarta geração dos que odeiam, mas que também ajo com benevolência ou misericórdia por milhares de gerações, renascimentos, sobre os que me amam e guardam os meus mandamentos. Repetidas vezes encontramos no Velho, como no Novo Testamento, a presença das reencarnações, demonstrando o amor e a sabedoria de Deus, no que tange ao progresso do espírito e a sua ânsia de perfeição. A doutrina que se reporta a uma existência exclusiva é incapaz de explicar todos os aparentes paradoxos existentes na Terra, no que se refere à criatura humana, às vezes existentes, às ocorrências que as assinalam, aos comportamentos e condições da humanidade, assim como das raças e das nações. Observe-se que o Senhor se refere a Moisés, no que diz respeito à sua severidade na terceira e quarta gerações, quando o espírito malfeitor já pode estar reencarnado
na condição de neto ou bisneto dele, o que não ocorre na segunda, porque, nessa, encontra-se outro espírito que lhe vem na condição de filho. Será, portanto, por intermédio da reencarnação, que o ser irá depurando-se, até libertar a essência divina que nele jaz, de toda a impureza defluente do processo evolutivo, quando transitando nas faixas primárias do seu desenvolvimento. E toma a reencarnação. Graças a Deus, né? Temos oportunidade, né? Mas Incapaz... vou lembrar aqui um negócio. Eu já tinha apontado a reencarnação, mas vou lembrar, falar uma coisa. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje, né? Senão a gente volta e volta e volta e volta e Não volta. sai da corrida dos ratos. A gente fica correndo, a gente fica em um erro recorrente, né? A gente vem para resgatar. Então, todos nós, intimamente, através da nossa consciência, que é o elo de conexão, né, com Deus, com o Criador, a gente sabe a nossa missão, que a gente tem que fazer. A gente sabe as nossas dificuldades. A dificuldade que a gente tem de ajudar, de servir, a dificuldade de desapegar, que a gente estava conversando agora há pouco, como é importante a gente exercer a caridade, a doação, né? A gente é o verdadeiro acumulador. A gente está falando da escolinha antes de começar aqui, da Maria Teixeira. Aí o Silvio chamou bem atenção para isso, que o quartinho que elas recebem a doação é pequeno. E o Silvio falou, ainda bem que é pequeno, senão fica acumulando. Né? Então a gente não deve ficar acumulando, né? E fazer tudo que pode aqui e agora. Diga, Neuza. Não, E nada do essa, essa coisa que você falou, Rômulo, do volta, volta, né? Me lembrou agora como os ensinamentos vêm, né, pelos vários métodos diferentes, né? Todo mundo já deve ter visto, tem vários filmes com isso, né? Que tem uma situação que o personagem ele acorda sempre no mesmo dia, aí tem que repetir tudo até acertar. E a vida dele só continua normal depois que ele acerta tudo que tem que acertar. Tem vários livros com a mesma temática, livros não, filmes, né, com a mesma temática, né? Quer dizer, se a gente parar para pensar o que está lendo agora e parar para olhar esses filmes que são pura diversão, com outro olhar, você vê o ensinamento que tem ali, né? Acerta o que você tem que acertar para poder seguir em frente. E a gente sabe, através da nossa consciência, na busca da harmonia, do refletir, né? O que eu faço? O que eu preciso melhorar? Né? O que me prende? Onde o meu orgulho está me pegando? Onde o meu ego está me pegando? Onde eu falo eu, gente, tem alguma coisa errada. Só que a gente começa a falar nós, já começa a melhorar. Só aí já tá bom, né? Já é um começo. Eu vi uma pessoa perguntando sobre a questão do grupo, né, que convive sobre essa questão do karma. E a explicação era assim, que até pessoas do trabalho, né, às vezes tem, né, com certeza tem questões para serem resolvidas, para a gente ficar atento, para pessoas que convivem diariamente, mas principalmente nas famílias, que estão ali os grandes, né, as grandes possibilidades, né, da gente crescer, compreender e rever. Ensinamentos. Os ensinamentos, então estão aí, a gente ficar atento. Oportunidade não falta, né? Incapaz de gerenciar o amor que soluciona todos os problemas existenciais, experimenta o sofrimento que lhe retira as arestas maléficas, preparando-o para as grandes conquistas a caminho da plenitude. Assim considerando, estamos sendo convidados
a auxiliar os irmãos infelizes que igualmente estão no propósito de impedir ou criar embaraços à transição gloriosa, gerando dificuldades ao renascimento dos convidados espirituais de outra dimensão. Mais tarde, após visitarmos algumas dessas sociedades espíritas que vêm sofrendo impedimentos, vítima da invasão dos irmãos perniciosos, que tentaremos trazer à comunicação, também conviveremos um pouco com alguns dos imigrantes de Alcione, que se encontram na psicosfera da nossa terra amada, adaptando-se-lhe aos fluidos e aos condicionamentos, tendo em vista que procedem de regiões já felizes, onde não mais experimentam as dores nem as construções próprias do nosso planeta. Fitando o futuro por intermédio da imaginação iluminada pelas bem-aventuranças propostas pelo profeta Nazareno, descortinamos o nosso mundo sem sombras, atendendo ao programa da evolução paulatina da luz, vencendo todo tipo de treva, sem as amarguras do sofrimento, nem as violências da insanidade, em razão de predominarem o amor, a justiça, a liberdade em hinos de ventura e de paz. Que o Senhor seja louvado e atendido nos seus anseios entre nós. Ao silenciar, todos estávamos realmente deslumbrados, meditando nos conceitos exarados e que a mim, particularmente, nunca haviam ocorrido, como a expansão da doutrina muçulmana, a habilidade dos imigrantes em conquistar o mundo por meio da proliferação da raça, na reprodução humana, considerando-se a expectativa que mantínhamos em relação ao crescimento da doutrina cristã totalmente renovada e em condições de auxiliar os nautas sofridos na embarcação terrestre. Sucede que nada que diz respeito ao progresso do ser e da humanidade seja fruto da improvisação, mas é sempre resultado de uma programação muito bem elaborada para esta finalidade. E aqui eu acho que é um ponto até que a gente pode até parar, que já está quase na hora. Não, só falta 2 parágrafos aí para terminar o Só reforçar, né? Tudo é resultado de uma programação muito bem elaborada, né? Ele está falando especificamente sobre essa construção para transição, mas isso serve para tudo que acontece com a gente, né? Daquela coisa do nada por acaso, mas é muito mais profundo do que isso, né? Existe uma programação bem definida que a gente às vezes dificulta que ela se realize, né? Mas ela está ali. Quem está do nosso lado, né, tentando nos encaminhar, sabe exatamente para onde a gente tem que ir. Ele não impede que a gente se desvie, mas ele está ali, olha. Quando você quiser voltar, só me avisar que eu te ajudo. Mas que bom que você parou nesse parágrafo, que chamou a atenção aí, foi quando ele fala do ser e da humanidade. Ele fala assim, ó, sucede que nada que diz respeito ao progresso do ser. Nós somos seres espirituais tendo uma vivência humana, gente. Nós não somos seres humanos tendo uma vivência espiritual. Então, olha como isso aqui é muito profundo, gente. É muito. O Silvio, você para aqui, eu estava 2 para terminar, eu não vou chamar. Mas olha aqui, sucede que nada que diz respeito ao progresso do ser. Primeiro ele põe o ser. Depois, e da humanidade, seja fruto de improvisação. Olha que bênção. Deus olha para cada um de nós. É por isso que quando a gente faz a radiação, a gente vê Jesus e vê Jesus olhando nos nossos olhos e abraçando um a um, recebendo um a um. E Maria, né, na última radiação com Maria, né, Maria falou, e confie. Olha que coisa linda.
Confie. Então vamos rapidinho então terminar esses 2 parágrafos, que aí termina o capítulo, né? Capítulo. As horas que se sucederam foram de valioso comentário entre nós, especialmente debatendo a missão histórica do Espiritismo no mundo conturbado dos nossos dias. Seria o Espiritismo a religião do porvir? Conforme interroga Allan Kardec, pensávamos, constatando, porém, que isso não iria acontecer, em razão das diferenças evolutivas das criaturas no orbe, mas que seria isto sim, o porvir das religiões, que aceitariam alguns dos seus paradigmas, hoje por elas negados, a fim de sustentarem a sua teologia incapaz de esclarecer as interrogações de todo tipo, nas respectivas áreas da ciência, da filosofia e da moral. Todos vamos caminhar juntos, harmonicamente.